número do voo mesmo? Rápido! Nós conseguimos! Ainda bem que deu certo. O senhor pode colocar a bagagem aqui, por favor? Obrigado. Ele é, sem dúvida, a pessoa mais famosa da história. Mais de 2 bilhões de pessoas afirmam segui-lo. Isso é 1/3 da população mundial. Ele está representado na arte e na literatura mais do que qualquer outra figura. A revista Time o chamou de a pessoa mais influente que já viveu. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu acho que... acredito que ele foi uma pessoa... ele é o Filho de Deus. Eu não acredito que Jesus tenha existido. O Filho de Deus. Se devo responder a pergunta, diria que ele é Deus. É um jogador do Chelsea? Se você lê a Bíblia, eu acho que não dá pra acreditar em tudo isso. Tudo. Pode ser qualquer coisa, mas pra mim ele é tudo. Quem é Jesus? Pra ser sincero, eu não sei. Não sou muito religiosa nem nada disso, então... acho que é um salvador, não sei. Particularmente, acho que Jesus deve ter sido um cara muito legal, que viveu há muito tempo e que deu bons conselhos para as pessoas. E isso perdura até hoje. Durante grande parte da minha vida, eu não fui cristão. Eu venho de uma família de advogados, de bacharéis. Meu pai era advogado, minha mãe era advogada, minha irmã é advogada, meu filho se formou para ser advogado, minha filha se formou para ser advogada, os meus avós dos 2 lados eram advogados, meu tio era advogado. Se tivéssemos um gato, ele teria sido advogado. Meu pai era um judeu secular. Ele escapou do Holocausto. Muitas pessoas da família dele morreram no Holocausto. Minha mãe não ia à igreja. Meu pai se definia agnóstico. E eu cheguei à conclusão de que eu era um ateu na adolescência. E eu era um ateu muito argumentativo. Eu não ficava tentando converter as pessoas ao ateísmo, mas se alguém tentasse me converter ao cristianismo, eu tinha muitas coisas a dizer sobre o assunto. E eu suspeitava um pouco dos cristãos. Eu conheci 1 ou 2 antes da universidade. E eles tinham um sorriso que eu achava muito suspeito. E no primeiro ano da universidade, eu era vizinho de quarto do meu grande amigo Nick Lee. E eu avisei a ele sobre os cristãos. Eu disse, não deixe eles entrarem no seu quarto, não importa o que aconteça. Mas era tarde demais. Ele tinha conhecido cristãos e um dia ele e a namorada dele, hoje a esposa dele, a Sila, foram me contar que tinham se tornado cristãos. Eu fiquei apavorado, porque eles eram pessoas incríveis. Eu pensei, como posso ajudá-los? Eu não sabia nada sobre o assunto, então pensei que seria melhor investigar. Então eu consegui encontrar uma velha Bíblia e naquela noite eu comecei a ler. Eu comecei pelo início do Novo Testamento. Eu li o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Eu cheguei na metade do Evangelho de João por volta das 3 da manhã e caí no sono. No dia seguinte eu continuei lendo. Li durante todo aquele dia, todo o dia seguinte, o próximo também. Eu era estudante, então não tinha muito trabalho a fazer. E quando cheguei ao fim do Novo Testamento, eu cheguei à conclusão de que era verdade. Você não pode provar o cristianismo matematicamente, não pode provar cientificamente. A ciência é obviamente muito importante, mas a ciência responde a outro tipo de perguntas. A ciência responde às perguntas quando e como esse mundo passou a existir. Mas ela não pode responder quem e por quê. Vamos supor que eu tivesse um bolo aqui, feito por mim, e que eu o desse para um cientista. O cientista seria capaz de dizer como o bolo foi feito. Ele poderia ser capaz de dizer quando foi feito. Mas só eu poderia dizer quem o fez e por que ele foi feito. Só o criador do bolo pode dizer isso. Só eu posso dizer, eu fiz este bolo. E também posso dizer por que eu fiz o bolo. Acontece a mesma coisa com o universo. Somente o Criador pode revelar quem fez este mundo e por que ele foi feito. E a alegação do cristianismo é que o Criador fez isso. Ele se revelou. E ele se revelou a si mesmo na pessoa de Jesus. E a evidência não é uma
evidência científica. Este não é o tipo de evidência, mas é uma evidência histórica. Quando eu era advogado, nos baseávamos nessas evidências. Nos baseávamos nas evidências históricas que apresentávamos para o júri. São coisas que aconteceram no passado, nós não estávamos lá. Então, cada vez que um júri dá um veredicto, é um passo de fé baseado em evidências. Eu, particularmente, não poderia ser cristão se eu não acreditasse que há evidências. Eu não daria simplesmente um tiro no escuro. Para mim, a fé em Jesus é um passo de fé com base em boas evidências históricas. Por que começar com o Jesus? Você pode se perguntar. Eu nem acreditava que existia um Deus, mas passei a acreditar em Deus através de Jesus, porque a ressurreição de Jesus sugere fortemente que este mundo tem um Criador e que esse Criador deve ser visto através da lente que é Jesus. Acredita-se que Jesus de Nazaré andou por estas ruas cerca de 2000 anos atrás. Mas há alguma evidência de que ele existiu? Na verdade, há várias evidências. Nenhum historiador sério negaria que Jesus existiu. Os historiadores romanos Tácito e Suetônio escreveram sobre Jesus. Até o historiador judeu do primeiro século, Joséfo, descreveu Jesus como um executor de obras maravilhosas. E depois ele descreve a crucificação e a ressurreição alegada. Portanto, há evidências fora do Novo Testamento para a existência de Jesus, mas a maior parte das evidências vem de dentro do Novo Testamento. E às vezes algumas pessoas dizem que o Novo Testamento foi escrito tanto tempo atrás. Como podemos saber que o que foi escrito não foi alterado ao longo dos anos? A resposta é que nós sabemos por causa de uma ciência chamada crítica textual. A crítica textual avalia as cópias mais antigas dos textos que estão disponíveis hoje e considera o intervalo de tempo entre o documento original e a cópia mais antiga. E, basicamente, quanto mais manuscritos tivermos e quanto mais antigos forem, mais certeza temos sobre o original. Então, vamos comparar a Bíblia a outros textos da história antiga, aqueles que são amplamente utilizados em escolas e universidades. Vamos analisar os historiadores gregos como Heródoto e Tucídides, do século V a.C. Mas as cópias mais antigas desses manuscritos que temos datam de 890, ou seja, um intervalo de 1.300 anos, e ainda assim temos apenas 8 cópias desses manuscritos para começar. Temos também o historiador romano Tácito. Há uma diferença de 1000 anos entre a publicação do seu livro e o primeiro manuscrito, e só existem 20 cópias. Outro clássico, Guerra Gálica de César. Há 950 anos entre a publicação do livro e a primeira cópia do manuscrito, e mesmo assim só existem 9 ou 10 cópias desses manuscritos. Novamente, com a famosa história de Roma de Lívio, há um intervalo de 900 anos entre a redação do livro e o primeiro manuscrito, e só existem 20 cópias deste. Mas quando se trata do Novo Testamento, é muito diferente. O Novo Testamento foi escrito entre os anos 40 e 100 DC, e temos evidência de manuscritos que, de fato, podem ser do ano 130 DC. E existem mais de 5.300 manuscritos gregos. Como também existem mais de 10.000 traduções ao latim, além de 9.300 outras traduções. Então podemos ter bastante certeza da precisão, da autenticidade e da integridade das escrituras do Novo Testamento que chegaram até nós hoje. O que é extraordinário sobre a Bíblia é que há uma distância cronológica muito curta entre os eventos descritos e os primeiros manuscritos. Os estudiosos da Bíblia estão numa posição privilegiada para poder revisar os fatos e assim averiguar que são muito mais confiáveis do que alguns dos exemplos já citados. E como estudioso, fico feliz em dizer que confio na Bíblia, que a levo muito a sério e é o meu fundamento. O professor F.J.A. Hort, um dos maiores estudiosos na área da crítica textual, concluiu que, pela variedade e extensão das evidências em que se assenta, o texto do Novo Testamento é incomparavelmente único frente aos escritos antigos em prosa. E nenhum historiador secular discordaria dessa conclusão. Então sabemos pelas evidências dentro e fora do Novo Testamento que Jesus existiu. Mas quem era ele? Bom, nós sabemos que era um ser humano.
tinha um corpo humano. Ele comia, bebia, suava, se cansava, sofria dor. E tinha emoções humanas, amor, alegria, tristeza e experiências humanas. Teve a experiência de crescer em uma família, de ser educado, de ter um emprego, de ser tentado. E passou por aflições, sofrimentos, torturas e até mesmo pela morte. Muitos hoje poderiam dizer, está bem, era um ser humano, mas apenas um ser humano. Talvez fosse um grande mestre religioso, mas só isso. Outros poderiam dizer, era muito mais do que isso. Bono, o vocalista da banda U2, disse: "Eu acho que você não teria muita razão ao dizer que ele era um grande pensador ou filósofo, porque na verdade ele vivia dizendo que era o Messias, e por isso foi crucificado. Foi crucificado porque disse que era o Filho de Deus. Então, na minha opinião, ou era filho de Deus ou era um maluco. E eu acho difícil de aceitar que milhões de pessoas, metade dos habitantes da Terra, por quase 2000 anos, tenham sentido suas vidas tocadas e inspiradas por um maluco. Eu não acredito nisso." E depois disse: "Eu creio que Jesus era o Filho de Deus." Que evidência existe para sugerir que Jesus era mais do que apenas um grande mestre religioso? Este argumento tem duas partes. A primeira é: o que Jesus pensava sobre si mesmo? Porque se ele não se considerava Deus, é o fim do argumento. Mas se ele se considerava, a segunda parte do argumento é: e ele estava certo? Então, o que Jesus disse sobre si mesmo? A primeira parte da evidência é o fato de que seu ensinamento era centrado em si mesmo. A maioria dos grandes mestres religiosos não apontavam para si mesmos, diziam: não olhe para mim, olhe para Deus. Jesus, que personificava a humildade, ao apontar para Deus, apontava para si mesmo. Dizia: olhe para mim, venha a mim. Já falamos sobre esta busca por significado e propósito, aquela sensação de fome espiritual, como se as coisas não nos satisfizessem. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o único que pode satisfazer essa fome espiritual. Os vícios são um grande problema na nossa sociedade. Jesus disse: se o Filho, em outras palavras, se ele próprio vos libertar, vocês de fato serão livres. Também há outras coisas que nos afetam: preocupação, ansiedade, culpa, medo. Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele disse: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me vê, vê o Pai. O perdão está no coração do cristianismo. Jesus se apresentou e disse: seus pecados estão perdoados. Se alguém pecar contra você, você pode perdoá-lo, mas não pode simplesmente dizer para alguém: seus pecados estão perdoados. Quando Jesus disse isso, os mestres da lei disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus afirmou ser capaz de perdoar. De fato, Jesus disse que veio dar a sua vida para que possamos ser perdoados. Uma das declarações mais diretas feitas por Jesus está registrada no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas uma declaração como esta foi vista pelos líderes religiosos como uma blasfêmia. Era igual a dizer que ele era Deus, e o castigo para isso era o apedrejamento até a morte. Alguns até chegaram a pegar pedras. E então Jesus disse: eu lhes mostrei muitos milagres do meu Pai. Por qual deles querem me apedrejar? Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, responderam. Porque você, um simples homem, se apresenta como Deus. Eu acho que quando vemos todas essas evidências, fica claro que Jesus fez esta declaração. É uma declaração surpreendente. E uma afirmação como esta precisa ser examinada. Se você pensar bem, existem apenas 3 possibilidades. Não era verdade? E Jesus sabia muito bem que não era verdade. Neste caso, ele era uma fraude. Ou não era verdade e ele não percebia e realmente achava que era o Filho de Deus. Neste caso, ele era deslumbrado. Diríamos até que era louco. Mas, logicamente, só há uma outra possibilidade, que era verdade. E ele está dizendo a verdade. C.S. Lewis, professor de Cambridge, mais conhecido por ser o autor das Crônicas de Nárnia, explicou desta forma: um homem meramente humano que dissesse o tipo de coisas que Jesus diz não seria um grande mestre da moral. Seria um louco, ou seria o próprio diabo. Você deve fazer sua escolha. Ou este homem foi e é o Filho de Deus, ou era um louco ou coisa pior.
Mas não inventemos um conceito simplório de que ele foi apenas um grande mestre. Ele não deixou esta opção aberta. Não era a intenção dele. Jesus tinha razão no que dizia sobre si mesmo. Que evidências apoiam a sua afirmação? A primeira evidência são seus ensinamentos. Grande parte do Novo Testamento registra numerosas ocasiões nas quais a multidão se reunia para ouvi-lo. Em uma dessas ocasiões, em uma montanha assim, mais de 5.000 pessoas se reuniram para ouvir os ensinamentos de Jesus. O Sermão da Montanha é amplamente reconhecido como o maior ensinamento de todos os tempos. Os ensinamentos de Jesus são a base de toda a nossa civilização. Muitas das nossas leis se basearam originalmente nos ensinamentos de Jesus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E este, totalmente revolucionário. Amem seus inimigos. De fato, avançamos em todos os campos da ciência e da tecnologia, mas em 2000 anos, ninguém nunca conseguiu melhorar os ensinamentos morais de Jesus. São as maiores palavras já faladas. São o tipo de palavras que apenas Deus pode falar. Outra coisa que marcou a vida de Jesus foi o seu amor pelos marginalizados, alimentando famintos, curando enfermos. Seu caráter impressionou milhões que não se consideram cristãos. A revista Time o chamou de o símbolo mais representativo de pureza, abnegação e amor na história da humanidade ocidental. Era uma pessoa que nem mesmo seus inimigos conseguiam acusá-lo de alguma falha, e seus amigos diziam que não tinha pecado. Dizem que o nosso caráter só é realmente testado quando estamos sob pressão ou sentindo dor. E quando Jesus estava sendo torturado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Outra evidência é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ninguém mais na história teve toda uma coleção de livros escritos sobre si, antes mesmo de nascer. Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. 29 delas em um único dia. Claro, podem sugerir que ele era uma espécie de vigarista inteligente que queria deliberadamente enganar as pessoas, que ele teria lido todas as profecias e pensado: muito bem, eu vou me dedicar a cumprir todas elas na minha vida. O problema dessa teoria, em primeiro lugar, é a enorme quantidade delas. E depois o fato de que, humanamente falando, ele não tinha controle sobre muitas delas. Havia profecias sobre a maneira exata de sua morte, o local de seu sepultamento, até sobre o local de seu nascimento. Um vigarista inteligente poderia até dizer: ah, meu Deus, devia ter nascido em Belém, mas tarde demais. E agora, a nossa última evidência. Sua vitória sobre a morte. A ressurreição física de Jesus é a pedra angular do cristianismo. E isso é relevante para cada um de nós, porque todos nós vamos morrer. É um fato definitivo, morremos todos. Você vai ao funeral e o caixão é colocado em um buraco. Parece ser realmente o fim. E é, a menos que Jesus tenha morrido, sido sepultado e depois tenha ressuscitado. Neste caso, a morte foi vencida. Mas isso é apenas uma ilusão? Ressuscitou. Foi o que me ensinaram. Eu não sei, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Sim, eu acredito que Jesus ressuscitou. Como homem da ciência, eu acho que isso é uma coisa impossível. Acredito que sim. Não. Sim, acredito. Eu definitivamente não acredito que Jesus tenha ressuscitado. Eu acho que ele não ressuscitou. Não. Jesus não voltou dos mortos. Isso é ridículo. Olha, pode ser só uma metáfora, né? Sei lá, uma experiência psicodélica. Claro que ressuscitou. Eu acredito nisso, 100%. O relacionamento que eu tenho com ele é prova suficiente. Eu não tenho certeza, eu nunca parei pra pensar. Eu não sei não. Eu não sei. Há 4 evidências da ressurreição. A primeira é a ausência de Jesus do túmulo. Ninguém nunca explicou satisfatoriamente como o corpo de Jesus não estava no túmulo no primeiro dia da Páscoa. As pessoas inventaram todo tipo de explicações. Por exemplo, talvez as autoridades tenham roubado o corpo. Neste caso, por que não o mostraram quando as pessoas começaram a dizer que Jesus tinha ressuscitado? Dizem que talvez ladrões tenham roubado o corpo.
Mas quando os discípulos ouviram que Jesus tinha sido visto, correram para o túmulo e descobriram que o túmulo não estava vazio. Dentro dele estavam as mortalhas que tinham envolvido seu corpo. A única coisa valiosa que um ladrão poderia ter roubado ainda estava lá. As mortalhas tinham caído como o casulo cai de uma lagarta quando a borboleta emerge. E o pano que tinha sido colocado em torno da cabeça de Jesus tinha sido dobrado e colocado em um lugar diferente. Quando viram aquilo, acreditaram. A segunda evidência foi sua aparição aos discípulos. Jesus foi visto em mais de 11 ocasiões. E em uma delas foi visto por um grupo de 500 pessoas. As pessoas dizem, pode ter sido uma alucinação. As alucinações ocorrem em pessoas muito tensas, muito nervosas, altamente imaginativas ou doentes, ou sob efeito de drogas. Os discípulos não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Havia céticos como Tomé. Havia pescadores. Havia coletores de impostos, e coletores de impostos não alucinam. A terceira evidência é a transformação que vemos nos discípulos. Eles formavam um grupo humano desapontado, desiludido porque seu líder havia morrido, mas de repente vemos eles transformados. Começaram a dizer, nós vimos Jesus, ele está vivo, e saíram contando isso para todo mundo. E depois disso, praticamente todos eles foram assassinados, crucificados, torturados e degolados por causa do que eles acreditavam. Era só terem enganado as pessoas e dizerem, não era verdade. Mas nunca fizeram isso, porque sabiam que era verdade. A ressurreição transformou as suas vidas e, como resultado, este movimento extraordinário se espalhou ao redor do mundo conhecido. E é um movimento sem precedentes na história da humanidade. E a quarta acontece ainda hoje. Existem hoje mais de 2,3 bilhões de cristãos em todo o mundo, de todas as etnias, continentes, nacionalidades, situação econômica, social e intelectual. Todos falam sobre um encontro com o Cristo ressuscitado. O que devemos pensar de Jesus? Acho que está claro que Jesus realmente afirmou ser um homem cuja identidade era Deus. E quando olhamos para a evidência de seu ensinamento, sua vida, seu caráter, o cumprimento das profecias e a sua ressurreição, dizer que era louco ou que era uma fraude parece absurdo, ilógico e, na verdade, impensável. Por outro lado, temos a evidência mais sólida que existe para garantir que o que Jesus disse sobre si mesmo era verdade. Então, quando avaliei as evidências, quando li o Novo Testamento, cheguei à conclusão de que era verdade. Eu não queria me tornar cristão, porque pensava que se eu me tornasse cristão, a minha vida seria horrível a partir daquele momento e tentei evitar isso. Pensei, serei cristão quando eu estiver no meu leito de morte. Mas percebi que isso não seria intelectualmente honesto. Então, com muita relutância, eu disse, tudo bem, sim. E naquele momento, ainda me lembro daquele momento claramente, a certeza saiu daqui, da minha cabeça, da minha convicção de que era verdade, e veio para meu coração. Tive uma experiência de relacionamento com Jesus. E encontrei o que, pensando bem, inconscientemente passei a vida inteira procurando. Alguma coisa que desse sentido e propósito para a minha vida. E este era o último lugar no mundo onde eu imaginava que ia encontrar isso. Mas, naquele momento, eu descobri que o que Jesus disse era verdade. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Realmente é verdade que Deus se revelou a si mesmo em Jesus. Jesus é realmente quem dizia ser. Jesus realmente ressuscitou. Há esperança para além desta vida. Há esperança para esta vida. Agora mesmo, nesta vida, em um encontro com Jesus, encontramos vida e vida em abundância.